Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula vai ser sobre os atos processuais. É um assunto bem tranquilo, mas merece a atenção de todos. Então vamos lá. O que são atos processuais? São atos que constituem todo o trâmite processual. Ou seja, quando existe a formação de uma relação jurídica, dentro desse processo, existem os atos processuais, que eles servem justamente para a resolução da relação jurídica processual. Dentro do processo, ou seja, como espécies, como classificação dos atos processuais, nós teremos algumas classificações que vamos passar aqui para vocês. Mas antes, vamos ver duas características básicas sobre os atos processuais. Um é a interdependência e a outra é a unidade de finalidade. Vamos lá. A interdependência, quando a gente diz que os atos processuais, eles são interdependentes, nós afirmamos que nenhum ato processual, ele é isolado. No decorrer do processo, durante o trâmite processual, nenhum ato processual, ele é isolado. Exemplo, quando o juiz recebe um processo, ele manda citar a outra parte. A outra parte, quando recebe essa citação, ela vai apresentar uma contestação. Dessa contestação, dependendo da natureza do processo e do juiz, pode ser que o juiz abra parte, por exemplo, para réplica. Então, percebam que um ato processual pode ensejar outro ato processual. Então, são ações coordenadas, são atos coordenados. Por isso que nós dizemos que uma das características dos atos processuais é a interdependência, ou seja, nenhum ato do processo ele é isolado. Outra característica é a unidade de finalidade. Significa o quê? Que os atos praticados pelo processo, pelos demais sujeitos do processo, eles se constituem para um fim, eles contribuem para uma finalidade, que nada mais é do que a resolução da relação jurídica, a resolução do processo. Nesse assunto, atos processuais, cabe-me, antes de entrar em outras classificações, por exemplo, dos atos processuais, chamar a atenção para vocês dos atos processuais e a lei processual no tempo. Essa relação que a gente faz entre os atos processuais e a lei processual no tempo é de suma importância, porque serve como linha divisória entre as normas antigas e as mais recentes. Ou seja, a lei nova, ela só vai ser criada para os atos processuais novos. Ou seja, os atos processuais que existam no processo antes da lei nova serão regidos pela lei antiga. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção dessa linha divisória entre os atos processuais e a lei processual no tempo, quando nós estamos diante de uma lei processual nova. Então, a lei processual nova, a regra é que ela só se aplique aos atos posterior à publicação dela. Já os atos processuais anteriores vão se reger pela lei processual antiga, ok? E aí, adentrando na classificação dos atos processuais, nós temos atos da parte, atos do juiz e atos dos auxiliares de justiça. Vamos começar pelos atos da parte. Começamos pelo padrão, né? Que são os atos postulatórios. Significa o quê? Que são as petições e os requerimentos que nós fazemos perante o juiz, aguardando justamente que o juiz profira uma decisão. Ou seja, é através das petições e dos requerimentos que nós provocamos a jurisdição, né? Provocamos o juiz para que assim o juiz ele profira uma decisão referente àquele nosso pedido constante na petição ou no requerimento. Então isso significa um ato postulatório que é inerente à parte, ok? Outro ato que é também inerente à parte é o ato dispositivo. Ele também tem caráter postulatório, mas se caracteriza porque são atos que as partes abrem mão de algum direito. Então, eles têm essa característica postulatória, mas é considerado dispositivo porque as partes se caracterizam porque as partes abrem mão de algum direito.
Temos também os atos instrutórios, que como o próprio nome já está dizendo, é justamente o quê? A proposição e a produção das provas pelas partes. E temos também os atos reais. Os atos reais, gente, são as ações ou atividades humanas que produzem algum efeito no processo. Como, por exemplo, eu posso citar para vocês aqui o depoimento pessoal. O depoimento pessoal é um tipo de ato da parte, só que real, ok? Seguindo em passo seguinte, nós iremos passar agora justamente para os atos do juiz. Vamos lá? Então, no que tange aos atos do juiz, nós temos os atos decisórios, os atos de impulso e os atos instrutórios. Os atos decisórios, gente, é justamente a decisão interlocutória e as sentenças. E aí, cumpre-me explicar para vocês o seguinte, que as decisões interlocutórias são aquelas decisões que elas não põem fim ao processo. Diferentemente da sentença, né? Como a gente fala, a sentença de mérito, onde a sentença pode extinguir o processo com ou sem julgamento do mérito. Mas percebam que a sentença extingue a relação processual, diferentemente da decisão interlocutória. E aí, embora nós tenhamos uma videoaula, iremos ter uma videoaula específica, quando nós falarmos do princípio do duplo grau de jurisdição em específico, quando nós falarmos do recurso de apelação e do agravo de instrumento, vocês vão entender justamente que o recurso de apelação é o recurso cabível em face de uma sentença e o agravo de instrumento é o recurso cabível em face de uma decisão interlocutória. Mas vamos deixar esse ponto do princípio duplo grau de jurisdição e de alguns recursos que nós vamos ver numa videoaula específica, ok? Então, continuando o nosso assunto aqui, os atos decisórios eu já passei para vocês, ok? Os atos decisórios, nós vislumbramos eles nas decisões interlocutórias e nas sentenças. Mas também temos os atos, que são chamados de atos por impulso, ou seja, o juiz é responsável pelo impulso oficial do processo. Então, existem despachos de mero expediente que não tenha o cunho de decidir nada, como é o caso da decisão interlocutória e das sentenças. Mas eles servem para ajudar que o trâmite processual continue. Por isso que se chama de atos de impulso, ou seja, são os despachos de mero expediente, que está diretamente ligado ao princípio do impulso oficial do juiz, que nós já estudamos aqui no nosso canal, ok? Seguindo, nós temos os atos instrutórios, que nada mais é do que o direito do juiz de examinar e de determinar a produção das provas no processo, certo? Então, aí a gente finaliza os 3 atos do juiz. Atos decisórios, de impulso e instrutórios. Ok? Seguindo, vamos para os atos dos auxiliares de justiça. Vamos lá? Então, os atos dos auxiliares de justiça, eles se dividem em 3. Os atos documentais, os atos de execução e os atos de comunicação. Os atos documentais são os documentos que tem no processo. A juntada de documentos, por exemplo, é um ato documental e que fica normalmente a cargo do escrivão, ok? Temos também os atos de execução. O que são os atos de execução? São aqueles atos que são feitos pelos auxiliares da justiça que vêm cumprir as determinações judiciais. Como, por exemplo, mandar fazer a citação de uma parte, por exemplo. O juiz manda fazer a citação e os auxiliares de justiça eles vão justamente providenciar o cumprimento daquela determinação judicial. Por isso que se chama de atos executores. O outro é o ato de comunicação, certo? Os atos de comunicação, a gente pode ainda citar como exemplo os atos de citação e intimação, porque é justamente através dos auxiliares de justiça, né, que é expedido, por exemplo, o mandado de citação. O juiz manda expedir na decisão dele, mas os auxiliares de justiça, eles vão justamente expedir esse mandado de citação e vai o oficial de justiça, quando não publicação, citar as partes. Certo? Então, dos atos dos auxiliares de justiça, nós temos 3, resumidamente aqui. Os atos de documentação,
os atos de execução e os atos de comunicação. Com isso, gente, a gente finaliza aqui nosso breve relato sobre os atos processuais, ok? Teremos uma videoaula aqui muito importante, que se faz imprescindível entender essa dos atos processuais, que é a videoaula sobre os vícios processuais, ok? Então, se vocês forem estudar a videoaula sobre os vícios processuais, vejam essa que a gente acabou de dar aqui, que é sobre os atos processuais. Vai facilitar muito a todos vocês, ok? Então, se vocês gostaram dessa nossa videoaula sobre os atos processuais, deixem um like, compartilhem a videoaula, ative as notificações, se inscrevam no nosso canal aqui, tá? Não esquece de se inscrever, não. E vamos lá, simbora aprender direito?